Regina Felício, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, psicomotrista e neuropsicomotrista, neurocientista especializada em TDAH, dislexia e dificuldades na aprendizagem, especialista em gamificação e designer de jogos. Ai, que delícia, né? Todos esses cursos, né? Essa formação da Regina, né? Regina, vem aqui com a gente. Vamos aproveitar ao máximo esses minutos aqui, né, Regina? Pessoal acabando de chegar, eu fico tão feliz, eu me sinto tão honrada de estar com vocês, principalmente numa mesa onde eu tenho professora Jussara, que é assim uma grande inspiração, e professor Luquezzi, né? Porque eu pude fazer formações com eles e isso fez com que a minha formação ficasse plural e ao mesmo tempo singular de tanto conhecimento. Então, pessoal, Perfeito. boa noite. Boa noite a todos. Isabelle, mais uma vez, muitíssimo obrigado por eu poder estar com vocês. Peço desculpas por não estar na terça, mas estou hoje, estarei em outros momentos. É um grande prazer estar nessa casa, no Instituto Casa Grande, é um dos institutos mais respeitados que nós temos de educação, então é um prazer estar com vocês. Então Ai, vamos que lá, delícia. pessoal, eu trago para vocês aqui, dentro da avaliação e aprendizagem, como que a gente pode potencializar esse aprendizado através da neuroaprendizagem, da gamificação, dos jogos e o olhar da avaliação. A avaliação é um instrumento muito importante. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para a avaliação, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter o quê? Questões estratégicas para que essa avaliação saia daquele contexto em que nós tivemos lá atrás, quando éramos crianças e começamos a estudar. Passamos por um processo onde a avaliação já foi uma questão punitiva. Quem é que não lembra do professor que falava: sua prova vai ser difícil porque essa turma fala demais? Olha, se essa turma continuar falando, se essa turma continuar chegando atrasada, sua avaliação será muito difícil. Ou então, do tipo, eu sou aquele professor que dou 0 em todo mundo. Isso já acabou, né? Estamos em outra era, falamos em avaliação e aprendizagem com outro olhar, com uma visão mais estratégica. É uma questão operacional, sim, porque está nas nossas salas de aula, mas o modelo de avaliação ele pode ser muito mais diversificado. Ele hoje não se resume apenas numa prova. E o que a gente traz para vocês em relação aos conceitos, né, é entender o que eu preciso hoje estudar a fundo para montar um bom processo de avaliação, para fazer uma entrega de avaliação. Então, o olhar do conceito da neurociência, eu preciso entender que ciência é essa que olha esse sujeito aprendente através do seu aparelho neurológico, do seu cérebro, dos seus neurônios e dos seus neurotransmissores. Que sujeito é esse que, quando vai ser avaliado, eu preciso entender esse cérebro? Porque, como diz a professora Marta Helvas, né, os cérebros são singulares. Nós não temos nem cérebros ímpares, são singulares. Ou seja, cada cérebro é um cérebro, mesmo que anatomicamente se estude uma estrutura, eles são totalmente diferentes. A neuroaprendizagem é o olhar do processo de aprendizagem através desse cérebro singular. Mas eu preciso olhar esses neurotransmissores que vão contribuir para esse processo de aprendizagem. Então, se esse aluno está motivado, se ele está atento, se ele tem um equilíbrio entre o seu sono e a sua alimentação, isso tudo vai estar influenciando neurobiologicamente falando nesse processo de aprendizagem. E o conceito da neuroaprendizagem é como que estrategicamente esse cérebro aprende, como esse elemento neurobiológico está em funcionamento e de acordo com esse processo que é a aprendizagem. E precisamos entender o conceito de avaliação. O que é avaliar? Avaliar é muito mais do que uma prova ou um trabalho. Avaliar é verificar, é validar, é certificar que o mínimo exigido
de suficiência de um determinado conteúdo este aluno tem. E a partir daí nós começamos a criar todo um processo. E o processo ele tem o quê? Um olhar para o produto. O produto é o sujeito aprendente, sendo que verificado, validado e certificado através de um instrumento ou de várias atividades que são de formas estratégicas entregues a esse aluno. A gamificação, ela não é só utilizar o jogo pelo jogo, não é usar um jogo apenas. Eu vou ter o quê? Elementos que eu encontro dentro dos jogos e eu utilizo eles de forma estratégica. Para quê? Para que eu consiga fazer esse processo de avaliação. Porém, quando nós trabalhamos com a gamificação de forma estratégica, eu preciso que ela esteja também aonde? Dentro do processo de aprendizagem. Então, não é trabalhar com essa estratégia de gamificação só para avaliar. Isso não vai estar valendo. O que vale do uso da gamificação, dessa estratégia, é lá atrás, lá no processo de aprendizagem. Quando eu trago um conteúdo, quando eu ajusto esse conteúdo, quando eu vou repassando para esse aluno esse conteúdo e a forma em que ele vai exercitando para contribuir dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Ensino porque alguém ensina e aprendizagem porque alguém aprende. Porém, nós precisamos entender que esse processo de aprendizagem ele pode ser individual, pareado ou em grupo. E aí a gente vai estar olhando como que a gamificação estrategicamente me traz esse melhor resultado. O conceito de aprendizagem em si precisa estar desmistificado do tipo aprendeu ou não aprendeu. Não existe isso. A lógica da aprendizagem não é booleana. Aprende ou não aprende, sim ou não. Nós temos o quê? A possibilidade de uma lógica fuzzy, uma lógica de várias possibilidades. Esse aluno pode não aprender, sim ou não, mas pode aprender. Se um determinado conteúdo ele aprende um percentual, tipo 10%, de um outro conteúdo ele aprende 20%, ele está construindo o quê? Todo um conceito. Então, vamos desmistificar a lógica da aprendizagem. Por que a lógica da aprendizagem? A lógica está dentro do cérebro. E aí a gente precisa observar esse processo de aprendizagem através desse cérebro singular. Eu posso aprender 10% de um conteúdo e aquilo ali me ser satisfatório para o que eu vou utilizar daquele conteúdo. Outra pessoa vai aprender 50% e ser satisfatório para ele para o que ele vai utilizar. Então, esse processo de aprendizagem de um determinado conteúdo precisa ser verificado de acordo com o que eu vou utilizar deste conteúdo. Deu para entender isso, pessoal? E, claro, né, trazemos os jogos. Por que trazemos os jogos? O jogo é lúdico, o jogo é colorido, ele é criativo, ele é diferenciado, trabalhamos regras, podemos estar trazendo uma jogabilidade diferenciada, uma contribuição, uma colaboração na construção de um jogo. Então, por exemplo, preciso ensinar alunos a separar sílabas. Eles têm grande dificuldade na separação da sílaba. Se utilizarmos um jogo através de peças de Lego, de blocos de montar, né? Lego é uma marca de blocos de montar. Você imagine que eu consigo, com esse jogo, cada um coloca lá um pedacinho daquela palavra e ele aprendeu como separar as sílabas da palavra. Olha como é que isso é interessante. A mesma coisa quando nós queremos trazer o quê? Jogos de tabuleiros, até os jogos digitais. Por que não? Então, desatrelar o conceito de gamificação, de ser o uso do jogo e ter o jogo como objeto estratégico no processo de aprendizagem, vai fazer com que a avaliação em si, de uma forma estratégica, me aponte se esse aluno absorveu, aprendeu, reteve o que realmente ele necessitava sobre aquele determinado conteúdo, ok?
E aqui eu trago para vocês o que? O destaque, a importância de inovar o processo de aprendizagem. Vivemos uma sociedade interativa e conectada. O nosso aluno, ele vive interativo e conectado. Se eu trago um processo de inovação para a aprendizagem, se eu trago uma inovação durante o processo de avaliação, eu consigo atingir o meu objetivo. Então, existe uma importância de inovar no processo de aprendizagem. Porém, é o que eu sempre falo, entre aspas, vamos inovar também no processo de ensino. Como é que eu ensino? Eu preciso trazer instrumentos, elementos que vão, objetos que façam com que esse processo de aprendizagem venha de uma forma inovadora para esse aluno, para esse sujeito aprendente, que biologicamente falando, precisa estar bem, porque eu vou utilizar o quê? Os conceitos da neuroaprendizagem, da neurociência. Bom, e aqui eu trago para vocês alguns verbos que é o que vai estar movendo, e aí eu vou dizer para você que é importante que o aluno compreenda, que ele retenha, que ele pratique, que ele compartilhe e que ele possa criar. Então, Regina, mas olha só, eu não quero nessa ordem, eu quero mudar um pouco essa ordem, não tem problema. Se você tem um determinado conteúdo onde você vai repassar para o seu aluno, você está ensinando para o seu aluno e você quer que ele realmente aprenda, você faz um mix dessas ações, desses verbos, e você vai observar o quanto ele te entrega de resultado positivo. Porque o cérebro passa por uma movimentação, como se fosse uma grande ginástica, e ele me entrega resultados melhores e mais objetivos. Ok aí, pessoal? Sempre olhando que o compartilhar conteúdos é muito importante. Então, permita com que o seu aluno compartilhe conteúdos. Então, se eu trago um determinado tema, vamos deixar com que ele pesquise e compartilhe o que ele pesquisou. Mas não aquela pesquisa adicional que o aluno não se interessa. Deixe ele buscar, desperte a atenção dele, use a gamificação, trazendo bônus para quem me trouxer o melhor vídeo sobre o assunto, quem puder explicar melhor para os colegas. Então, crie uma competição saudável, né? Para que ele aprenda a compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento só é válido quando eu compartilho. Não adianta eu estudar e não compartilhar conhecimento. E a mesma coisa acontece com o nosso aluno. Ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem. Esse cérebro precisa ganhar autonomia, precisa ser estratégico, mas ele precisa o quê? Entender que quanto mais ele aprende, ele deve compartilhar o que aprendeu. E temos estudos que falam o seguinte, que outros colegas, outros alunos com dificuldades de aprendizagem aprendem com seus colegas, quando seus colegas estão estudando junto. Então, olha aí o grupo de estudo, a importância do grupo de estudo, a importância da troca entre eles. Regina, mas eu tenho uma criança, essa criança, um aluno, ele é totalmente tímido, não vem à frente do quadro. Não precisa. Ele pode estar participando de uma outra forma, ele pode estar colaborando de uma outra forma, ele pode estar fazendo um grande infográfico, ele pode desenvolver um mapa mental e apresentar como é que ele entendeu aquele conteúdo, compartilhando com os colegas, fazendo as cópias. Então, estimule o aluno a compartilhar tudo aquilo que ele aprende, porque assim ele vai reforçando. Temos aqui um destaque importante para o conceito da neuroaprendizagem. Temos que definir o que é neuroaprendizagem e explorar todo esse cérebro de forma que como ele retém essa informação, né? Como é que ele está armazenando? Quais são os neurotransmissores que precisam estar ok para que esse cérebro tenha essa retenção de conteúdo? Ele vem e mantém, porque o processo de aprendizagem, a gente só sabe que o aluno aprendeu, não é quando ele só replica, é apenas quando ele retém. Não, é quando ele passa por esse processo que ele consegue replicar, compartilhar, mas ele também reteve. Então, ele consegue explicar aquele mesmo assunto com as suas próprias palavras.
e sim esse aluno conseguiu aprender esse conceito. Isso tudo vai depender de toda uma estratégia de neuroaprendizagem. Eu destaquei ali para vocês os princípios da neuroaprendizagem, porque nós precisamos conhecê-los justamente para ter esse olhar desse cérebro singular que está na minha sala de aula. Cada um tem um cérebro, cada um tem uma forma de aprender. Então, nós precisamos que ensinamos para uma classe, mas cada um está aprendendo, cada um está retendo da sua forma. Então, a gente precisa estar observando também, né, a questão da emoção no processo de aprendizado. O aluno se empolgou do tipo, nossa, consegui aprender, que interessante. Faça com que ele vibre com esse conhecimento, porque quando ele vibra porque aprendeu, ele vai se interessar, e aí sim nós temos um processo muito interessante. Destaque sempre a relevância do aluno ter atenção, dele memorizar, estar motivado pela neuroaprendizagem, mas essa memória que ele precisa ter é uma memória saudável, não é aquela memória de ficar replicando como se fosse uma grande máquina de xerox. Ele precisa o quê? Ele precisa ter a atenção para aprender e a memória para guardar e ele conseguir replicar com as suas palavras. Então, estimule a ele esse exercício para que ele, com suas palavras, explique o que é que ele realmente aprendeu sobre aquele conceito. E quando nós vamos trazendo o conceito da gamificação para a educação, é trazer o quê? Tem que definir o que é gamificação. Eu não posso chegar hoje com uma proposta na escola e vou usar a gamificação por usar. Eu tenho que trazer para a escola o conceito de gamificação. Até porque quando eu falo para os pais que eu vou utilizar a gamificação, ou até para os alunos, eles acham que nós vamos fazer o quê? Um grande festival de jogos. E não é isso, um grande festival de games. Não, a gente vai usar a estratégia que existem do uso de elementos de jogo, dentro dos jogos, para o processo de educação, para o processo de aprendizagem. Então, a gente precisa explorar o máximo de elementos possíveis que vão colaborar, vão incorporar dentro desse processo de ensino. Mostrando o quê? Que existem benefícios, motivação, engajamento, né? Potencializa. Podemos trabalhar com a questão da recompensa, os bônus estão aí. Cuidado com o ranking. O ranking é perigoso. Por que o ranking é perigoso? Porque está no primeiro lugar, está no último lugar, isso desmotiva quem está em último lugar. Então, se nós vamos utilizar ranking, que seja um ranking por equidade, ou seja, dando oportunidade para que todos estejam nos melhores posicionamentos. Por exemplo, quando eu trabalho com medalha, eu tenho medalha para todos. Os medalhas de destaque e o medalha superação, porque só dele ter chegado até ali, ele superou um obstáculo. Então, não é bacana a gente estar distribuindo o único tipo de bônus. Não é bacana estar distribuindo medalhas só para um grupo, porque todos conseguiram alguma coisa. Uns conseguiram 100%, outro 90%, 50% e o outro 1%. Então, depende, nós precisamos olhar como um todo, porque o aluno ele se desmotiva. Às vezes, essa questão da medalha, que existe em algumas instituições, não motiva o aluno, muito pelo contrário, faz com que ele se desmotive, porque ele fala, eu me esforcei tanto e nunca vou ganhar uma medalha, então faça uma medalha de superação para ele. Olha aí um elemento bacana, porque dentro de um jogo nós temos o quê? Vários modelos de entrega de bônus. Então, nós temos elementos que podem estar colaborando com isso. E esses elementos da gamificação sempre tem que trazer o quê? Pontuação, um nível de dificuldade. Então, não traga nunca assim, tá muito fácil, fica médio, fica difícil e dificílimo. Não, faça uma mescla entre isso, para que todos tenham a oportunidade de acertar em algum momento, para que todos possam viver a experiência de ter a dificuldade, mas de se superar. Nem sempre o game over ele vai ser ruim, né? Então, vamos reiniciar, vamos trazer numa outra proposta. Então, esses exemplos práticos que nós temos do uso dos elementos dos jogos é muito importante. E quando você fizer reunião na sua escola, né, na sua instituição, para falar sobre o uso da gamificação como estratégia para avaliação, deixe claro para os pais, para os responsáveis, para os alunos, como é que isso deve ser trabalhado. E aqui eu tenho um mapa, depois eu vou distribuir o conteúdo para vocês. Observem esse mapa, quem tiver alguma dificuldade ou alguma
colaboração para fazer com esse mapa, faz contato comigo para a gente poder trazer uma discussão melhor sobre isso. Bom, aqui eu trago o jogo, né, os jogos no processo de aprendizagem. E eu destaco 3 pontos. Eu preciso destacar a integração dos jogos educacionais, ou seja, o jogo ele não é o jogo pelo jogo. Quando eu escolho um jogo, ele tem que ter sim um viés educacional, ele tem que contribuir para esse processo de aprendizagem. Eu preciso explorar esse jogo de uma forma em que o ambiente se torne prático e imersivo, que esse aluno fique motivado, que ele fique enganjado, que ele fique ali vivenciando todo aquele ambiente do jogo. Então, se eu vou usar um jogo, por exemplo, para ensinar história medieval, que ele se veja naquele ambiente, que ele fique bem imerso, que ele consiga estar motivado para poder estar trabalhando com esse tema. E aí, claro, a gente deve sempre trazer exemplos de jogos educacionais bem-sucedidos. Ou seja, não adianta trazer um jogo muito difícil. Por exemplo, eu já vi instituições que querem trabalhar a parte de geografia e traz o OR. Né? O OR é um jogo de tabuleiro maravilhoso, que é onde eu vou fazer busca de territórios. Ok, mas nós temos jogos um pouco mais acessíveis para esses alunos, um pouco mais acessíveis, ou seja, menos complexos do que o OR. Antes de trazer o OR, traga um Monopoly, mostre uma cidade, depois você mostra o grande ambiente geográfico, né? A questão mundial, o território mundial, pelo OR. Estimule eles a terem o quê? Campeonatos de jogos de tabuleiros, então aí sim a gente consegue trazer esse jogo de forma bem sucedida. Eu já vi também uma proposta de uma aula de mitologia, onde foi utilizado um OR, que ele tem um capítulo, né, da temática da mitologia. Mas antes foi criado um infográfico que mostravam todas as figuras, tinham peças onde pareciam grandes cartas, tipo o trunfo, onde vinham as características de cada um daqueles seres mitológicos. Então, isso faz com que o aluno vibre. Então, ele não chega num jogo complexo sem saber nada, ele chega sabendo alguma coisa. E isso, sim, é usar estrategicamente o jogo no processo de aprendizagem. Bom, a avaliação no contexto educacional, ela vai precisar ter uma grande importância, mas o olhar da avaliação formativa e somativa. Ou seja, eu não trago a avaliação só por trazer para cumprir uma regra educacional ou uma regra institucional. Eu preciso ver a avaliação como um instrumento, eu preciso ver a avaliação de forma estratégica, até para acertar o que esse aluno ainda não aprendeu, ou ele tem dificuldade, ajustar para que ele tenha uma outra oportunidade. Então, a avaliação deve vir num contexto educacional de forma por equidade, né? Dando oportunidade justa para que todos consigam entregar um resultado dessa avaliação e não a avaliação pela avaliação. E sabemos que o fator emocional é de grande importância, sabemos que o papel do professor é importante, sabemos que a interligação entre os alunos é importante, sabemos que o ambiente avaliativo é importante, o ambiente geograficamente falando, né? A iluminação, a temperatura, uma sala muito fria faz com que o aluno não entregue uma avaliação boa, uma sala muito quente também faz. Então, que nós tenhamos todo um olhar para esse ambiente onde a avaliação vai ocorrer também, e não só para a avaliação por si só, para as questões que o aluno faz, acertando ou errando. E é importante ter mais de um modelo de avaliação. Aqui eu trago para vocês também a integração desses elementos no processo educacional. Então, eu preciso integrar o conceito da neuroaprendizagem, a gamificação, os jogos e a avaliação nesse processo educacional. Vou ter que destacar a flexibilidade e a personalização do ensino. Hoje já é dito, existe a necessidade da personalização do ensino. Eu preciso, de repente, destacar alguns pontos para um determinado aluno e destacar outros pontos para outro determinado aluno. A aprendizagem personalizada, ela faz com que o aluno nos entregue melhores resultados no processo de avaliação.
Nunca esquecer de ter estudos de caso. Eu grifei aí para você, botei em negrito, construa estudos de caso. Ou seja, construa cenários para que aconteça esse processo de avaliação. Determine o que você quer de forma objetiva durante esse processo de avaliação, justamente com esse aluno e com esse grupo de alunos. Então, avalie o aluno de forma individual, em dupla, em trios, a turma como um todo, e veja como que isso vai te trazer melhores resultados. Claro, pesquise casos de sucesso que implementaram as abordagens, ou seja, não traga a gamificação para o processo de aprendizagem e para o processo de avaliação só por trazer, por estar na moda. Pesquisar, vão observar quem está usando, qual é o resultado, teve benefício, não teve, qual a vantagem, qual a desvantagem, o que achou de problemas, o que achou de soluções. Então, observe isso com um olhar pesquisador, com um olhar ação do uso dessa abordagem, mas com a responsabilidade, sabendo que o foco está na aprendizagem do aluno e que essa aprendizagem será reflexo no processo de avaliação. E, claro, né, vamos pegar os resultados positivos e os impactos observados e, a partir daí, a partir desse feedback, construir uma nova proposta de avaliação dentro das instituições. Bom, pessoal, o meu tempo foi curtinho, eu fico por aqui, mas eu estou muito feliz de ter vindo falar com vocês. Não poderíamos deixar de estar nesse momento. Eu agradeço por demais a Isabelle pela oportunidade, Instituto Casa Grande. Fico à disposição de cada um de vocês. Tem ali o meu contato pessoal, tem ali o meu e-mail e o meu Instagram, que a Isabelle vai botar aí depois para vocês, né, Isabelle? Isso mesmo, obrigada, Regina. Pessoal, como a gente comentou, né, o dia da Regina não era hoje, mas por conta do que aconteceu na terça com a Regina, por isso que a Regina veio no início da noite de hoje, né, para trazer um pouquinho, aí o tempo foi um pouco mais reduzido para que a gente conseguisse dar conta, né, desse momento com a Regina. A Regina já esteve aqui no Instituto em outros momentos também com a gente, então pelo menos um pouquinho eu acho que deixou um gostinho, sabe, Regina? Porque olha o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Que aula maravilhosa, diz a Roseni. Maravilhoso! A Maria Conceição até pede, vamos deixar o joinha, pessoal. A aula está excelente. E eu acho que é aquilo que a gente mais gosta de ouvir, né, Regina? Dicas excelentes para nossas práticas pedagógicas, não é? Gratidão por esse momento. Por favor. Gratidão por esse momento, estou aqui à disposição do Instituto. Vamos fazer outras coisas, vamos fazer outras atividades, Isabelle. Pode deixar o meu contato, vamos marcar aí uma masterclass com o pessoal. Ai, que delícia, vamos mesmo, com certeza, Regina. A Regina já é nossa parceira aqui, teremos outros. Eu acho que deu para dar um gostinho, né? Regina, você está vendo o chat, a quantidade de mãozinhas, né? De parabéns, de maravilhas aqui do pessoal falando, orientações importantes, né? Muita gente aqui. E eu já vou reforçar aqui, gente, o Instagram da Regina, tá bom? Eu não coloquei ali ainda, a gente teve algumas situações aqui internas, mas nós já vamos colocar aqui o da Regina e junto com os materiais vai uma relação de Instagram de todos os palestrantes que deixaram à disposição para a gente poder divulgar. Então, vocês terão de todos, tá? Depois vocês podem olhar direitinho. Regina, que bom que deu certo. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, até uma próxima vez. Isabelle, sabe que para mim é uma honra estar com você, estar com o Instituto. Um grande beijo a todos, fiquem bem e boa noite. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada, Regina. Beijo, lindona. Até.